Olá, Júlio. Sim, incrível. Foi há uns dias no Porto, numa rua que o Júlio conhece de cor, a rua Anselmo Brancamp. Um incêndio feriu 4 pessoas, 2 delas com gravidade. Eu sei que a notícia lhe foi direto ao coração porque a memória também é geográfica, sobretudo quando é da geografia da infância que falamos, não é, Júlio? Exatamente. E fico-lhe muito grato por ter aceitado falar disto, porque eu nasci em Anselmo Brancamp. Pronto. E, portanto, isto é a minha gente. E, portanto, antes de mais nada, que tudo tenha estado a correr bem na sua recuperação. E Anselmo Brancamp permite-me falar em algo de muito portuense, porque Anselmo Brancamp era uma rua, ainda é, mas não da maneira como era quando eu lá cresci. Era uma rua cheia de ilhas. E se calhar há ouvintes nossos que não sabem o que são as ilhas no Porto. E as ilhas são conjuntos de casas, digamos assim, que foram construídas em meados do século XIX e no princípio do século XX para albergar os trabalhadores e suas famílias, quando a Revolução Industrial entrou pela cidade. Estamos a falar de casas com uma estrutura frágil. Estamos, e que só com uma entrada e saída para todo aquele aglomerado, sabe? É quase como se fosse uma bolsa. Você tem aquela entrada, pois em geral tem casas de um lado e do outro, não é? E não há saída pelo outro lado. É um cul-de-sac, se quiser falar em francês, não é? Pronto. E, obviamente, para gente com poucas possibilidades económicas. Ora, eu andei a bisbilhotar e encontrei declarações de um presidente da Junta de Freguesia de Campanhã, que é a área onde há mais ilhas neste momento, e vou citar o que ele diz. Uma parte das ilhas não estão no momento habitadas. Faleceram já muitas pessoas idosas, mas em contrapartida há casas que estão a ser ocupadas por pessoas que perderam os seus apartamentos por incumprimentos de pagamentos aos bancos. Pronto. A Câmara, e muito bem, está a tentar uma recuperação. Os números, mesmo assim, continuam a ser muito altos. Veja, fez-se um levantamento, 957 ilhas, com 10.400 pessoas viverem em condições precárias. E no fim da reportagem diz-se assim: uma ação de reabilitação, até porque as ilhas, entre aspas, do Porto, têm história e características sui generis que moldaram gerações. A mim, seguramente, minha querida. Eu ia dizer-lhe é que estamos a falar de pessoas que vivem menos bem, que vivem em casas com uma estrutura, como dizíamos, frágil, débil, mas o Porto também não vive sem eles e sem aquela... Também faz parte do postal do Porto, certo? Exatamente. Precisamos é de melhorar a qualidade. Eu fui moldado, percebe? Eu acabava de fazer os meus trabalhos de casa e a minha mãe dizia, vai brincar para a rua. Claro que a rua não era como hoje em dia. Passava um carro de vez em quando. E eu ia brincar com os filhos desta gente. Ia para as casas dos pais dos meus amigos e muitas vezes a comida não abundava, mas eu ficava lá a jantar. Dava para si também. E isso, para lhe falar com toda a franqueza, foi algo que foi uma riqueza enorme ao longo da minha vida, percebe? Porque deu uma capacidade de perceber determinadas coisas que na clínica e na minha vida particular foram, olha, sem preço. E que fazem com que ainda hoje eu tenha amigos desse tempo. E isso nada paga. Fico-lhe muito grato por ter falado nisto. Júlio, Obrigado. até amanhã.